Olá, eu sou o jornalista Alexandre Rocha e estamos aqui nos nossos canais @Alexandre Rocha News, repercutindo as principais notícias dos últimos dias. Eu começo falando sobre o motorista, gente, que disse à polícia que estava do lado de fora do ônibus, daquele trágico incidente ocorrido em Sapucaia do Sul, ele que acabou atingindo, né, esse ônibus atingindo o pai e a filha de 5 anos. Deu uma tragédia. Quando eu recebi as imagens, eu fiquei realmente sem saber o que dizer, né? O motorista do ônibus que atingiu o pai e a filha em Sapucaia do Sul nessa segunda-feira, confirmou em depoimento à polícia que havia estacionado o veículo e estava fora dele no momento do acidente. Tony Vanderlei de Souza, de 62 anos, e a filha dele, Emanuele, de 5 anos, morreram no local. Segundo a investigação, o pai e a filha eles estavam caminhando na calçada quando foram atropelados pelo ônibus, que acabou descendo de ré. É uma lomba, né? Uma descida. O veículo parou após bater em uma casa que ficou parcialmente destruída. As circunstâncias desse acidente estão sendo apuradas pela polícia. De acordo com o delegado Gabriel Lourenço, o motorista é investigado e vai responder em liberdade. Ao menos um outro pedestre também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas em estado estável. O motorista, um homem de 42 anos, foi agredido por moradores que presenciaram um atropelamento, segundo a Brigada Militar, e também precisou ser hospitalizado. O estado de saúde dele é estável, segundo o hospital. O ônibus pertence à empresa Janis Transportes, que afirmou em nota colaborar com as investigações. A empresa destacou ainda que o veículo é novo e que o motorista tem experiência na função. Tudo leva a crer, gente, segundo a gente está acompanhando aí nos grupos, enfim, né, muitas pessoas, de que esse motorista, ele iria fazer, né, iria iniciar sua jornada de trabalho, aparentemente ele faria aquela linha da empresa Betanin, ali de Esteio, né, e ele ligou o ônibus, né, enfim, e deixou ventilando, né, com ar-condicionado. Essa é uma hipótese, tá, gente? Não tem nada confirmado ainda. E ele saiu do ônibus para alguma coisa, ou para fumar, ou fazer alguma atividade. Esse ônibus, quando tu abre a porta dele, tem, segundo, né, as informações que estão sendo apuradas, ele dá uma parada, né? Ele, na verdade, não permite que vá para frente, para trás, enfim. Mas ainda assim o motorista tem que puxar o freio estacionário. E pelo que se diz, né, ele não teria feito isso. Quando ele desceu do ônibus, por algum momento ele deve ter apertado o botão para fechar a porta do ônibus, para ficar ventilando, né, refrigerando. E isso fez com que, né, o mecanismo do ônibus, aparentemente essas são as primeiras hipóteses, que aí essa trava, né, de estacionamento tenha, com a porta do ônibus fechado, ter dado ré no ônibus, ter possibilitado que o ônibus ficasse sem a freagem, né. E aí o que acontece, né? Ele tentou segurar o ônibus de toda forma, mas como é que tu vai segurar um ônibus, uma lomba? Começou a avisar as pessoas para serem lá, né? Na descida do ônibus. E esse pai e essa filha, gente, que ele nunca levava a filha para a escola, né? E aquele dia era uma exceção, né? E acabou, eles tentaram desviar, mas eles foram pro lado errado, aparentemente. E aí o ônibus acabou atingindo, e a tragédia a gente sabe como é que foi. O que me chama a atenção nesse caso, gente, a gente, claro, não pode dizer em culpados, quem tem que fazer isso é a polícia, né, a investigação, mas assim, esse motorista ele não saiu de casa para matar ninguém, né, ele foi agredido, quase morto, de tanto apanhar lá dos populares, né. Imagina, ele também tem filho, também tem família, ele foi trabalhar, né, por um descuido, talvez, né, uma situação que ele talvez jamais cogitaria acontecer, acabou virando do nada, entre aspas, né, um assassino, né, um assassino que é o que se fala, né, sempre vai ser possivelmente julgado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. É o que provavelmente vai acontecer quando ele der alta do hospital, mas é isso, sabe, gente, a gente se depara com uma situação, é triste a família que perdeu a criança, né, o pai dela e tudo, mas eu fico pensando sempre nos dois lados, né? Ele não saiu de casa para matar ninguém, né, e aí do nada tu foi trabalhar, tu é um motorista, e do nada tu acaba virando ali um assassino, né, por nada, assim, é bem complicada essa situação, sabe, eu fico imaginando assim, o que passa na cabeça dos filhos desse motorista, da esposa desse motorista, né, também, da família que perdeu a menina, que coisa triste, né, como avaliar um caso desse, a mesma situação lá do caso da Boate Kiss, né, aquele auxiliar de palco que colocou aquele artefato, matou 200 e poucas pessoas, ele foi
ele foi imprudente, tem que responder, tem que estar preso, né? Tá preso. Mas, assim, eu vi o depoimento dele, né? Eu sempre procuro entender, assim, os dois lados da história, né? Ele gritando, assim, na chegada no fórum: eu não sou um assassino, eu não sou um assassino. Mas ele matou, sem querer. Tu sai de casa um dia para trabalhar, né? Assim como aquele caso do músico da Boate Kiss, assim como esse motorista da Janice, e do nada, tu, direto ou indiretamente, tu mata, né? Tu acaba com a vida de uma família inteira e acaba com a vida da tua família também, né? Porque isso reflete na esposa do motorista, nos filhos do motorista, né? Que possivelmente vão ficar sem pai aí porque vai ser preso. É o que a gente deduz, né? Que vai acontecer, né? É o mesmo caso, a gente até recomendo para vocês, de uma série que eu tô acompanhando chamada, são 4 horas de série, 4 episódios na Netflix, chamada Adolescência, né? E a história, não vou dar spoiler aqui, mas é a história de um jovem, 13 anos, muito nas redes sociais, na escola, negócio de bullying na escola, enfim, e que ele acaba matando uma coleguinha dele, né, mais ou menos regulando a mesma idade. Daí a história, ela tem vários desfechos, mas o que a história conta, gente, que é importante que você tem filho de adolescente veja também, é a questão de como os pais hoje de adolescentes estão cuidando dos filhos, né, como eles estão interagindo com os filhos, ou achando que o filho está dentro do quarto, está seguro, quando ali é uma janela para o mundo, ele pode fazer várias atividades ilícitas também ali do próprio quarto, né? Na escola, a questão de estar sempre atento ao que está rolando na escola, porque tem muita maldade. A gente fala em crianças, mas as crianças são muito, muito, muito cruéis na escola, né? Haja visto aí o bullying, que a gente sabe que existe há tanto tempo e que tem que ser combatido, né? Então é uma série muito, muito legal de ver, porque ela é baseada em fatos reais, uma família que foi destruída, né, com um filho de 13 anos preso, né, a família começa a sofrer ameaças de vizinhos, de pessoas que picham na casa delas, né, tarado, assassinos, e é uma família que não fez nada, entendeu, que não procurou aquilo, porque um filho acabou cometendo um ato dessa magnitude, né. Então eu sempre procuro acompanhar e ver, assim, de todas as óticas, né, de todos os lados, né, e volto a falar sobre essa questão do motorista, né, lá da Janice. Foi imprudente? A investigação vai dizer se ele foi imprudente, né, mas aí, além de toda aquela tragédia, as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, quase mataram ele de tanto bater, né? Tanto bater. Bom, o ônibus ele pertence à empresa Janice Transportes, que afirmou em nota colaborar com as investigações. A empresa destacou ainda que o veículo é novo e que o motorista tem experiência na função. Bom, por falar em experiência, eu falo de um outro caso de Canoas. Vocês lembram daquele caso que nós noticiamos essa semana passada? Um funcionário de supermercado que estava pilotando lá uma empilhadeira, né, e de leite condensado, e acabou caindo numa cliente, por pouco não atingiu, né, por pouco não atingiu também uma criança, um bebê junto com o pai. A mulher, ela se machucou bastante, foi pro hospital e tal, né, e esse funcionário foi demitido por justa causa, tá? Foi demitido por justa causa nesta quinta-feira, segundo a defesa dele. Bom, a defesa vai entrar com um recurso, né, dizendo que esse treinamento ele nem era para ele estar fazendo isso, né, e tem muito disso em mercado, infelizmente, né, de tudo ter contratado por uma função e acaba fazendo outra. E vai ter muito, e possivelmente vão ter que reintegrar ele, enfim, porque inclusive eu vi de uma advogada dizendo que demitiram ele alguns dias depois dele, teria que ser demitido logo que aconteceu o fato. E aí, mais uma vez, né, esse funcionário, essa reflexão que eu deixo aqui, sabe, gente, esse funcionário, ele saiu de casa, pegou o trem, acordou cedo e tal, ele tinha interesse de fazer aquilo? Será que ele tinha interesse? Será que foi premeditado? Claro que não, né? Deixa de ter responsabilidade sobre esse ato, sobre esse fato. Então, é bem delicado, sabe? Simplesmente tu julgar, condenar alguém, quando na verdade as pessoas só queriam sair de casa e ter mais um dia de trabalho, levar a filha para a escola, e a vida do nada virou uma grande tragédia. Era para ser um dia comum, mas viraram
grandes tragédias.